Presidente da República espera que a cooperação com a Holanda sirva de incentivo para apoiar Cabo Verde na gestão dos recursos hídricos. Amanhã arranca a sessão plenária do mês de dezembro. A MPD leva para discussão a proposta de lei que cria o primeiro e segundo juízo de família e menores no Tribunal da Praia. E o PCV vai propor a generalização do aumento salarial a todos os trabalhadores da administração pública. Bolsonaro passa a última etapa antes da presidência. Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau afirma que não suspendeu o recenseamento eleitoral. Balanço de mortos sobe para 12 após atentado suicida no Afeganistão. Boa noite. O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que está de visita à Holanda, fez um discurso no jantar oficial oferecido pelo rei e rainha dos Países Baixos na noite da segunda-feira, afirmando que espera que as relações de cooperação entre os dois países tragam ganhos e know-how para Cabo Verde no que toca aos recursos hídricos. Jorge Carlos Fonseca fez essas considerações quando discursava no jantar oficial oferecido pelo rei e rainha dos Países Baixos, tendo ressaltado que essa visita constitui mais um passo significativo na consolidação e diversificação das relações políticas de cooperação e amizade entre Cabo Verde e a Holanda. Segundo uma nota que nos foi enviada, Fonseca disse que os dois países comungam dos mesmos valores e ideários democráticos de respeito pelas liberdades e garantias individuais, pela pluralidade política, assegurando ao mesmo tempo as condições que favoreçam o crescimento econômico, o bem-estar das populações, a paz e a tranquilidade sociais. O chefe de Estado realçou também que a visita oferece ao país uma excelente oportunidade para o reforço das suas relações económicas empresariais, com envolvimento das autoridades, empresários e investidores de ambos os países. É de lembrar que uma das áreas importantes em Cabo Verde é a marítima, na qual a Holanda tem fortes tradições, o que para o PR o país tem muito a ganhar com a experiência, o saber e a tecnologia de que a Holanda dispõe. Caracterizado por ser um país com escassez de chuvas e ausência de cursos de água permanente, Cabo Verde é confrontado com a necessidade de recorrer ao mar para obter água potável. É neste sentido que Jorge Carlos Fonseca afirmou que a Holanda é um dos melhores países do mundo na gestão dos recursos hídricos, acrescentando que este setor será de grande importância para Cabo Verde e que o país só teria a ganhar com o know-how holandês sobre mecanismos de uso sustentável e eficiente da água. Consta na mesma nota que o PR aproveitou o momento especial para prestar solene homenagem às autoridades, personalidades e cidadãos holandeses que têm, ao longo da história, mesmo antes da independência, contribuído para o desenvolvimento de Cabo Verde e para o estreitamento das suas relações. A visita do chefe de Estado termina com a sua participação num espetáculo com a presença de artistas cabo-verdianos no Cruise Terminal nesta mesma cidade. Amanhã, 12 de dezembro, começa a primeira sessão plenária deste mês. O partido que sustenta o governo vai levar para discussão no Parlamento, entre outros assuntos, a proposta de lei que cria o primeiro e o segundo juízo de família e menores no Tribunal Judicial da Comarca de Acesso Final da Praia, bem como a discussão e aprovação da proposta de lei aprovada no Orçamento do Estado para o ano econômico 2019. Amanhã arranca a primeira sessão plenária do mês de dezembro. Os partidos já têm definido os temas ou assuntos para a discussão dos trabalhos. O partido que sustenta o governo, por exemplo, vai levar para a discussão no Parlamento os seguintes diplomas. Estão agendados para discussão nesta sessão plenária, entre as quais a proposta de lei que cria o primeiro e o segundo juízo de família e menores no Tribunal Judicial da Comarca de Acesso Final da Praia, debate na generalidade. Proposta de lei que cria o juízo de família, menores e do trabalho no Tribunal Judicial da Comarca de Acesso Final de São Vicente, debate na generalidade também. E proposta de lei que regula a constituição, organização, funcionamento e atribuições das entidades de gestão coletiva do direito de autor, dos direitos conexos, que vai à votação final. Sobre a proposta de lei que cria o primeiro e o segundo juízo de família e menores no Tribunal da Praia e a proposta que cria o juízo de família, menores e trabalho em São Vicente, o porta-voz da jornada parlamentar, Armindo da Luz, explica que um dos objetivos destas propostas é garantir uma maior fluidez na tramitação processual. Consiste essencialmente na tradução legal do que já existe na prática no Tribunal Judicial da Comarca de Acesso Final da Praia, que é a criação do primeiro e o segundo juízo civil
de família, juízo de família e menores. E relativamente à proposta de lei que cria o juízo de São Vicente, a proposta visa claramente o incremento da fluidez na tramitação processual no Tribunal Judicial da Comarca de Final de São Vicente, combatendo uma vez mais a morosidade da justiça, com o foco na resolução das pendências. Pretende essencialmente criar um juiz que congrega com as competências da família, menores e do trabalho, implicando a colocação de mais um magistrado na Ilha de São Vicente. Constitui ainda o tema de discussão o Orçamento Geral do Estado para o ano 2019, no qual Armindo da Luz aproveitou para reiterar os principais propósitos deste orçamento. A discussão do Orçamento de Estado constitui um momento alto e ímpar do ano parlamentar e marca indelevelmente um marco para a nona legislatura, sendo este o melhor Orçamento de Estado da história do país. O Orçamento de Estado de 2019 visa acelerar o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana, consolidar os ganhos dos últimos anos e introduzir medidas para acelerar o ritmo de crescimento económico, promoção do emprego, virada à juventude. Relativamente à proposta de lei que regula a constituição, organização, funcionamento e atribuições das entidades de gestão coletiva do direito do autor e dos direitos conexos, foi aprovado na generalidade pelos deputados e na sessão plenária de amanhã será submetida à votação final. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, oposição, vai propor ao governo do debate do Orçamento de 2019 na especialidade a generalização do aumento salarial aos trabalhadores da administração pública e do setor privado. A proposta vai ser levada à primeira sessão plenária de dezembro, que arranca esta quarta-feira. Em conferência de imprensa na cidade da Praia, o secretário-geral do PAICV, Julião Varela, afirmou que o seu partido vai propor um conjunto de medidas no debate que arranca já esta quarta-feira por considerar que o orçamento do Estado de 2019 não corresponde às expectativas dos cabo-verdianos por não responder ao problema do rendimento das famílias. Acrescenta ainda que é um orçamento que traz o sufoco fiscal às empresas, particularmente às micro e pequenas empresas, aumentando assim o endividamento do país. Portanto, nós vamos propor que haja um aumento generalizado para todos os trabalhadores, tendo em conta, portanto, o aumento do custo de vida e a taxa de inflação e a perda, portanto, do poder de compra dos trabalhadores. Vamos também propor o aumento do rendimento dos pensionistas, não só, portanto, dos pensionistas da administração pública, mas também dos pensionistas do INPS. Vamos propor, portanto, a redução da carga fiscal para as empresas. Neste momento, a proposta apresentada pelo Governo sabe há pouco, portanto, o Governo prometeu reduzir a carga fiscal das empresas a 1% ao ano, portanto, nós vamos propor que a redução seja de 25%, portanto, para 20%, tendo em conta a necessidade das empresas poderem ter alguma folga, que permite, portanto, fazer alguma poupança para poderem gerar emprego e poderem também fazer algum investimento. Relativamente à dívida pública, Julião Varela afirmou que vai ser elaborada uma proposta de modo a haver alguma contenção, uma vez que no intervalo de período de 3 anos, a dívida pública já aumentou para mais de 47 milhões de escudos. Todavia, Cabo Verde não pode continuar com acumular de dívidas, uma vez que não há nenhum investimento em curso. Em relação à dívida pública, haja alguma contenção, tendo em conta que nos 2 últimos 3 anos a dívida pública ascende a mais 47 milhões e Cabo Verde, portanto, não pode continuar com este nível de endividamento, sobretudo porque não há nenhum investimento, portanto, em curso. De modo que nós vamos, com essas propostas, procurar ter impacto real no custo de vida, portanto, das famílias e das empresas para melhorar o ambiente de negócios e melhorar, portanto, os níveis de crescimento, mas um crescimento com qualidade. Se é verdade que neste momento há algum crescimento econômico, mas esse crescimento não tem qualidade porque é basicamente suportado pelos gastos da administração pública, portanto, pelos gastos do governo e pelos impostos. O PAICV também tem em cima da mesa uma proposta com o intuito de pedir a redução dos direitos alfandegários, de forma a provocar a redução dos preços. Vamos propor igualmente que, em relação, portanto, aos preços administrados, bens cujos preços são administrados,
nomeadamente combustíveis, água e energia, haja uma intervenção do governo no sentido de reduzir os direitos alfandegários e para provocar a redução efetivamente dos preços. Portanto, havendo a redução do preço, por exemplo, dos combustíveis, nós teremos a redução dos custos de fatores de produção, com impacto direto na situação financeira das empresas, e também haverá impacto direto no preço, portanto, dos bens de consumo, nomeadamente da energia, da água, que foram muito criticadas, que são os mais caros do mundo. Então, neste quarto orçamento, é tempo de o governo, portanto, começar a dar sinais de querer melhorar a situação. O Orçamento do Estado para o ano econômico de 2019, no montante de 70 mil milhões de escudos, foi aprovado no passado dia 30 de novembro na Generalidade e volta novamente ao Parlamento na sessão parlamentar que irá decorrer de 12 a 14 de dezembro. O presidente da Casa Parlamentar, Jorge Santos, anunciou para os próximos dias a abertura da segunda fase da reforma do Parlamento, com a introdução do sistema de informação legislativo no Parlamento, no sentido de consolidar a transparência do Estado democrático. Segundo Jorge Santos, é uma plataforma digital que vai permitir ao cidadão a comunicação social e a todos seguirem todo o processo legislativo do Parlamento, desde o momento que entra uma iniciativa e também que avalia e interpela o próprio deputado. Vai permitir que cada grupo, cada cidadão tenham uma ligação direta com o Parlamento. Sublinhou ainda que a reforma do Parlamento se afigura como a reforma do sistema político, com várias faces de entre dificuldades, de forma a complementar a primeira fase para poder dar centralidade às comissões parlamentares, reforçando a capacidade fiscalizadora. Apontou como mais-valia o facto de poder levar o primeiro-ministro e o governo para o Parlamento, de modo a falarem sobre as políticas públicas consideradas importantes para o desenvolvimento do país. É que, para o presidente da Assembleia Nacional, o Parlamento deve-se abrir à sociedade e aos cabo-verdianos, especificando mesmo que a reforma da instituição tem demonstrado que Cabo Verde deve consolidar a transparência do seu Estado. Enalteceu o facto de Cabo Verde implementar reformas, já que o mundo não está parado, pelo que considera que todo o sistema do poder garantístico da liberdade, a Constituição da República e todo o poder público se adaptem à própria evolução da sociedade. O ponto focal de Cabo Verde para a implementação da Convenção de Roterdão, Celestino Tavares, afirmou hoje que o país precisa urgentemente de uma lei abrangente sobre os pesticidas e um quadro legal para a agricultura orgânica. O técnico do Ministério de Agricultura e Ambiente, Celestino Tavares, falava aos jornalistas no quadro do workshop regional que se encontra reunido na cidade da Praia com a participação de 3 países africanos de língua portuguesa, designadamente Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, para compartilhar os resultados do projeto EP e explorar as próximas etapas da Convenção de Roterdão. Conforme avançou Tavares, em Cabo Verde existem 2 grandes desafios, que é a atualização da lei de pesticidas e adotar um quadro legal da agricultura orgânica, o que ajudará na diminuição do uso de pesticidas, promovendo a agricultura biológica. No caso de Cabo Verde, nós temos 2 grandes desafios. O primeiro é a atualização da lei de pesticidas, que temos que ter uma lei abrangente, como eu disse. O país precisa urgentemente de uma legislação que cobre pesticidas para uso agrícola, pesticidas para uso veterinário e pesticidas para a saúde pública. O segundo grande desafio que temos é dotar o país de um quadro legal de agricultura orgânica, porque uma das formas de minimizar ou de diminuir a utilização de pesticidas é promover a agricultura biológica. E nós sabemos aqui em Cabo Verde que toda a agricultura do sequeiro ela é agricultura biológica e os produtos do sequeiro poderiam ser valorizados se o país dispusesse de um quadro legal claro nesta matéria. E não tem. E esse vai ser o nosso segundo desafio. Primeiro vamos atacar a parte da legislação sobre pesticidas. Assim que essa tarefa ficar concluída, vamos elaborar o quadro legal sobre a agricultura orgânica em Cabo Verde.
O técnico avançou ainda que os estudos realizados por esse Ministério em parceria com a Agência de Regulação dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares demonstraram que os agricultores têm alguma limitação na interpretação dos rótulos e etiquetas dos pesticidas e no que se refere ao intervalo de segurança em que deve ser feita uma formação para capacitar esses agricultores. Não respeitar o intervalo de segurança significa dizer que no momento da colheita vamos encontrar resíduos de pesticidas sobre os produtos vegetais. E para verificar isso fizemos em 2012 e agora com a ARFA 2017-2018, estamos a fazer um estudo de análise de resíduos de pesticidas sobre os produtos vegetais. E tem provado que efetivamente alguns agricultores não respeitam os intervalos de segurança e isso sim pode constituir um perigo para a saúde das pessoas que consomem esses produtos. Nós temos que reforçar toda a sensibilização dos agricultores, mas também temos que apostar na capacitação dos agricultores. Outra medida a ser tomada, segundo Celestino Tavares, é fazer a atualização da lista de pesticida, introduzindo os menos tóxicos e, de preferência, os biológicos. Mas, por outro lado, nós temos que colocar na lista pesticidas menos tóxicos, porque nós temos uma lista positiva de pesticidas aqui em Cabo Verde, que é da responsabilidade da DGASP. A Direção-Geral da Agricultura tem essa responsabilidade semestral de fazer a atualização da lista de pesticidas que devem ser utilizados no país. Então, nesse exercício, nós devemos ter em conta para reter os pesticidas menos tóxicos e, de preferência, os pesticidas biológicos. A Convenção de Roterdão foi adotada a 10 de dezembro de 1998 por uma conferência de plenipotenciário em Roterdão e entrou em vigor a 24 de fevereiro de 2004 e tem como objetivo a promoção da responsabilidade compartilhada e os esforços de cooperação entre as partes no comércio internacional de certos produtos químicos perigosos a fim de proteger a saúde humana e o meio ambiente de possíveis danos e contribuir para a utilização ambientalmente saudável destes produtos perigosos. Um homem de 34 anos, agricultor, caiu segunda-feira à tarde num despenhadeiro em Tabuga, uma localidade do interior do município de Porto Novo, em Santo Antão, tendo falecido na hora. A vítima, Hidrondino Neves, que vivia em Tabuga, estava em plena faina agrícola quando caiu de um penhasco, segundo familiares que dizem ter tomado conhecimento do ocorrido por volta das 18 horas. As autoridades conseguiram levantar o cadáver já à noite. Esta é a terceira vítima mortal nessa circunstância, registrada em pouco mais de uma semana no concelho do Porto Novo. Nos últimos dias, mais 2 indivíduos perderam a vida em situação idêntica no Planalto Norte e em Xande Branquinho. O sistema de bombagem do Furo de Martiene no Porto Novo vai ser ligado à rede pública de eletricidade para a tranquilidade dos 40 agricultores que têm tido atualmente pouca disponibilidade de água para a rega. O Furo em Martiene, uma das principais zonas agrícolas de Santo Antão, é equipado com sistema fotovoltaico, mas nos últimos tempos, em que o sol aparece com alguma raridade nessa zona, a quantidade de água que é produzida fica aquém das necessidades dos agricultores. A Associação Local dos Agricultores, com receio dessa situação, compromete a atividade agrícola na zona. Designadamente, a próxima safra de batata comum tem estado a negociar com a empresa de eletricidade e água com vista à ligação do Furo à rede pública de eletricidade. Conforme a associação, as condições já estão criadas, inclusive com o contrato assinado com a Eletra para que o sistema de bombagem desse furo possa a qualquer momento passar a funcionar também com base em energia convencional, facto que deixa aliviado os lavradores. A Associação dos Agricultores de Martiene tinha alertado em finais de novembro para as dificuldades que estava a deparar-se na ligação do furo à rede pública, o que podia comprometer a próxima safra de batata comum nessa zona, o maior produtor deste tubérculo em Santo Antão, com uma produção anual de mais de 1000 toneladas. A preocupação dos agricultores surgiu na altura em que o sistema de bombagem da nascente de Escravoeirinhos nas proximidades de Martiene encontra-se avariado. E a Federação Cabo-Verdiana de Futebol irá realizar este sábado a terceira edição da Supertaça de Cabo Verde, a ter lugar no Estádio Nacional e que será disputada entre a equipa campeã nacional Académica da Praia e o vencedor da Taça de Cabo Verde, o Sporting da Praia.
A realização da Supertaça de Cabo Verde é um momento marcante na vida futebolística cabo-verdiana, sendo que está no leque das provas nacionais, elevando a sua dimensão e organização e diversificando as atividades paralelas à sua realização. Segundo o membro da direção da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Luís Semedo, a realização da Supertaça de Cabo Verde irá tornar-se numa competição recorrente, destacando que a missão da Federação é o relançamento de várias competições no país. Supertaça que esse ano vai ser apenas a terceira edição. Significa que significa que efetivamente não tem uma missão para frente que é relançamento de competições e que Supertaça também torna não competição, não prova recorrente em que clubes ou que inclusive inicia a época desportiva ou que esta calendariza, este programa, portanto, esse plano anual, tem que conta, mas efetivamente Supertaça consta de calendário de provas nacionais. É de lembrar que as duas primeiras edições foram realizadas em 2013 e 2014, em que Sporting da Praia e Mindelense venceram a prova respectivamente. Acerca do regulamento desta competição, Luís Semedo afirmou que é o mesmo aplicado na Taça de Cabo Verde, explicando o seguinte. O regulamento é aquele regulamento que foi aplicado à Taça de Cabo Verde, o que significa, em termos de, em caso, por exemplo, de empate, o resultado empate na 90 minutos, não te procede a um prolongamento de 30 minutos e depois a marcação de grandes penalidades. Entretanto, também não se deixa em aberto, tendo em conta que está no decorrer da época, se houver um entendimento tripartido ou quadripartido entre equipas, federação e associação, não pode, depois de 90 minutos de jogo em si, partir para grandes penalidades. Em termos de aplicação de cartões e sanções disciplinares, irá ser tudo de acordo com o regulamento que foram entregues às duas equipas, já do lado dos treinadores de ambas as equipas que vão defrontar-se na Supertaça de Cabo Verde. Estes mostraram-se ansiosos com o jogo e querem dar o seu máximo para vencer a competição. É uma honra para nós disputa a primeira Supertaça Nacional ali na Ilha de Santiago, coincidência contra uma equipa também de nossa região. Uma equipa aqui no Terceiro Show, também para ser historial, que está também com todo o mérito, depois que eles ganham Taça Cabo Verde, nós é campeão nacional, portanto, não estava a fazer de tudo para não ganhar, sabendo uma final é sempre um final, ainda por cima disputado a uma mão, tem show pormenores que pode decidir. Eu trabalho de forma a tentar fazer o máximo para não limitar esse ponto forte, também não descurando o nosso ponto forte, como eu disse, não preocupa, eu com esse, se calhar estava a atrapalhar um bocadinho aquele que não pode fazer melhor. Para nós saber estava a ser um prazer enorme estar nessa disputa desse taça e Sporting é uma equipa que participa na turquesa edição anterior, ganha um, perde um. E não te espera, mas próximo sábado estava a ser mais um conquista para a nossa equipe. E num grande estádio, que eu não estive lá antes, na disputa de Taça Cabo Verde. E não te espera sair vitorioso nesse jogo contra um adversário extremamente difícil, que é campeão nacional. E não te espera, mas adeptos estava a dar apoio em massa no Estádio Nacional. E estava a ser uma grande festa de futebol. A terceira edição da Supertaça de Cabo Verde irá ser realizada este sábado às 15h30 no Estádio Nacional entre a Académica da Praia e o Sporting da Praia.